Bom, pessoal, é chegado o momento mais esperado aqui do nosso case, que é justamente ouvir um cliente que implantou na prática essa nossa solução, claro, com suas características específicas, porque a Atento é uma empresa muito grande, é uma empresa com presença em diversos países, tem cerca de 10 mil funcionários no país, essa quantidade de pessoas aumenta e diminui, mas é um case muito importante para a SML. E agora vocês vão ouvir falar a Maísa, super competente profissional lá da Atento, falar um pouquinho sobre o case. Então, pessoal, queria agradecer as palavras do Davi, as explicações que ele deu. Ele foi meio modesto no número de funcionários da Atento. Hoje a gente tem 75 mil funcionários no Brasil, 150 no mundo. E a gente trabalhar com processos transversais, como processos de RH, né, que são elencados e precisam de atividades para que a empresa inteira funcione, com esse volume de pessoas que a gente tem e um volume de turnover, de entrada e saída de pessoas todos os meses da empresa, pode gerar muito trabalho e muito retrabalho. Então a gente tem que pensar na eficiência das pessoas que estão nesses processos transversais e na facilidade que essa pessoa tem para trabalhar. A gente sabe que com volumes grandes, a gente não está falando só da Atento, a gente pode estar falando de bancos que também tem uma capilaridade muito grande e um volume de pessoas muito grande, fazer com que essa pessoa, desde a seleção e recrutamento, consiga sentar no posto de trabalho dela e receber seu pagamento em dia, seus benefícios, é um trabalho muito grande que a área de RH tem para fazer. Quando esses processos também, além disso, são muito operacionais, sem um sistema, uma RP de pessoas compatível para que facilite a vida das pessoas que estão lá no dia a dia de RH, isso dificulta muito esse trabalho, pode gerar retrabalho e perda de eficiência. Então, quando a gente começou, a pedido da área de RH, entender esse processo, né, de ponta a ponta, e como a gente poderia melhorar esse processo, surgiu a ideia da gente fazer então o paperless, né, que nada mais é do que tirar os papéis, e eram muitos na Atento, né, admitir 6 mil pessoas, sendo que cada uma em média tinha que entregar 20 papéis, sejam eles cópias de documentos ou formulários que a gente mandava, um para cada área da Atento, um para benefício, um para vale transporte, um para assistência médica, um para cadastro, tendo que preencher as mesmas informações em 7, 8 documentos diferentes, podia levar, sim, a graves erros que ocasionava até numa insatisfação do funcionário, que ele chegava e não conseguia receber no final do mês o seu salário ou o seu benefício. Então, quando chamaram a gente teve essa ideia de automatizar o processo, automatizar as tarefas para as áreas de seleção que estão espalhadas nos 33 sites da Atento. Centralizar a admissão, que também foi outra mudança de cultura. Tanto a captação de pessoas, a seleção e a admissão eram feitas nas pontas, né, que a gente chama, que eram nos sites. E a parte de admissão a gente também centralizar, a gente precisava encontrar uma ferramenta que nos ajudasse a fazer isso, né? Não foi fácil. Para vocês terem uma ideia, a minha área, eu estou à frente dessa área como gerente desde 2014, como gestora desde 2008, a minha área sempre procura fazer um trabalho de ponta a ponta quando a gente pega um processo grande desse, complexo desse. Então eu vou fazer desde todo o mapeamento de como o processo é hoje, que a gente chama na área de processos de ASIS, até como que eu vou implantar esse processo, porque eu desenhei o ASIS e vi como esse processo é hoje. Vejo todos os gaps e pontos de melhorias que ele pode ter. A partir daí, eu desenho o que a gente chama na área de processos de to be, como aquele processo deveria ser, seja mais fácil, seja mais automatizado, seja eliminando tarefas que a gente entenda que não tem valor agregado naquele processo. E aí, depois a minha área, aprovando como é o desenho do to be, nós vamos atrás de tecnologia para implantar aquilo que a gente está entendendo ser o melhor. A gente vai atrás de fornecedores que podem ter essa tecnologia, a gente busca orçamento junto com as áreas, a gente aprova esse orçamento, a gente ajuda a área de compras na escolha dos fornecedores e no leilão para isso, e depois de que a gente coloca, tem esse fornecedor escolhido pela área de compras, nós ajudamos toda a implantação, treinamento e capacitação de todos os usuários da ferramenta. Então é realmente um trabalho muito forte da nossa área de ponta a ponta. E por que isso? Porque a gente quer garantir que tudo aquilo que a gente desenhou vai acontecer na prática. Porque o que a gente está desenhando é para facilitar a vida das pessoas.
é para melhorar a eficiência daquele processo. Quando a gente está falando de recrutamento e seleção na Atento, a gente está lidando com 6 mil pessoas por mês, em 33 sites diferentes, com uma dúzia de documentos que precisam ser impressos ou redigidos. Então, a nossa ideia nesse processo era eliminar de cara todos esses documentos em papel, que a gente precisa depois fazer gestão desses documentos em papel e fazer a guarda deles física, porque a nossa legislação nos obriga a guardar muitos desses documentos por muito tempo. Então, isso também gera um custo para as empresas muito grande de controle, gerenciamento e custo dessa documentação. E aí o escopo do projeto que a gente está trazendo aqui começa lá em recrutamento e seleção, desde o planejamento da demanda, quantas pessoas eu vou precisar para cada operação, quais são os horários dessas pessoas, que perfil essa pessoa tem que ter. Depois vem a convocação e o processo seletivo. A gente tem que pegar daquele monte de pessoas. A Atento trabalha muito com o primeiro emprego, então a gente tem que pegar de todos aqueles candidatos, as pessoas que a gente entende estarem prontas e aptas para atender o meu cliente, o meu consumidor final. E a gente então fez um piloto, que depois virou esse case, que começou desde a digitalização dessas pessoas que foram selecionadas no processo seletivo até a entrada dela na operação, tá? Então, a gente procurava alguns benefícios para isso, que era eliminação de retrabalho, como eu falei, a busca pela eficiência, indicadores de gestão e controles, redução do tempo dessa admissão, com possibilidade de admissão no mesmo dia. A gente levava em média até 5 dias para admitir um funcionário na Atento. E a segurança da informação, porque esses papéis contêm dados das pessoas, né, que devem ser privilégios delas, e a gente deve contestar isso sempre. A gente não pode sair divulgando ou perdendo dados dessas pessoas para que outros utilizem com má fé, né? Aqui a gente mostra para vocês o que a gente encontrou quando a gente começou a fazer o mapeamento do ESIS. Para vocês terem uma ideia, para a gente contratar 7 pessoas na Atento, a gente começava com a entrega de 100 currículos. E aí, numa triagem inicial, a gente já tinha aí 20 pessoas que saíam desse processo. No processo seletivo, a gente aprovava 14, entregavam documentos 11 pessoas, e aí eu tenho também todo um caráter econômico do nosso país. Isso não vem de hoje, vem de bastante tempo. Pra vocês terem uma ideia, a gente perdia pessoas por causa da foto que a gente pedia, porque elas não tinham dinheiro para tirar a foto, e agora a gente digitaliza essa foto. Então eu economizo dinheiro tanto para a Atento quanto para o concorrente, para a pessoa que quer trabalhar na Atento. Compareciam ao treinamento dessas 11 que entregavam documentos 8 pessoas, e efetivamente eu colocava na operação 7 pessoas. Tá? Então é um processo realmente muito trabalhoso para a Atento. E aqui a gente fez um deparo, uma matriz, do que eu tinha antes de problema e do que ficou. Então, para vocês terem uma ideia, eu não vou passar ponto a ponto, mas eu vou dar alguns insights para vocês. A gente tinha uma repetição de preenchimento dos mesmos formulários pela pessoa. Às vezes ela repetia os mesmos dados, como nome, endereço, data de nascimento, nome do filho, nome da mãe, nome do pai. Às vezes 7 vezes em documentos diferentes, porque cada documento desse ia para uma área diferente, com um objetivo diferente. E a gente fez um formulário eletrônico integrado. Então, todas as áreas responsáveis pela admissão daquele funcionário, seja benefício, seja folha de pagamento, seja admissão, agora ela tem no mesmo formulário todas as informações que cada área precisa. A gente tramitava com isso praticamente 130 mil páginas por mês. Como o processo agora é digitalizado dos documentos e cópias que eles entregam, a gente não tem mais essa tramitação de documentos. E vale ressaltar, de novo, a gente tem 33 sites espalhados pelo Brasil. E depois da admissão feita na ponta, todos esses documentos deveriam ser guardados, né, e mantidos por muito tempo. E era inviável a gente guardar 130 mil páginas por mês, todos os meses na Atento. A gente, além disso, para fazer a seleção e a admissão dessas pessoas, a gente chegava a imprimir 42 mil páginas por mês, entre provas e gabaritos na seleção. E agora a prova é eletrônica, né? Então ele vai com um clicar, ele clica na opção que ele acha correta da prova e elimina papel também. A guarda física que eu falei para vocês, né? Tem documentos que a gente precisa guardar por legislação por muitos e muitos anos. Então a gente tem um custo aí da impressão do papel, da guarda do documento em empresa específica, né?
e hoje a gente guarda 3 páginas, que são o contrato de trabalho e a lista de benefícios. Tá? Quanto ao processo, né? A gente tinha 4 conferências de documentação. Isso é importante da gente falar porque quando a gente fala em conferência de documentação e as outras atividades que trazem informação disso, essas conferências eram feitas em Excel, eram feitas totalmente operacionalizadas. A gente não tinha uma efetividade nessas conferências porque era muito papel. Então, eu queria falar muito, quando a gente pensa em automatizar um processo do tamanho desse, com tantas atividades assim, e atividades sem valor agregado nenhum, a gente precisa ter o seguinte cuidado. Automatizar atividades, você já está redesenhando o processo, certo? Então você automatiza atividades que elas têm um real valor. Né? 4 conferências num processo desse é inaceitável. A gente está conferindo exatamente porque a gente não confia no que a gente está fazendo. Então a gente precisa automatizar atividades de relevância. A gente precisa colocar nesse processo, evitar retrabalho, aumentar a eficiência, atividades que não vão sucumbir à automação da bobagem. Fiquem pensando, quando vocês fizerem o desenho do como deveria ser, se essas atividades realmente precisam ser automatizadas. Primeiro, se ela tem valor. Segundo, se ela tem valor e ela tem um alto volume, ela precisa sim ser automatizada. Então, cuidado com a automatização de bobagem nos processos. Eliminem as bobagens. Isso é o primeiro ganho de eficiência que vocês têm, automatizando ou não. Tá? Tem muita atividade que não precisa ser automatizada e ela pode de cara ser eliminada. Além disso, uma coisa muito comum em todas as grandes empresas com o volume que a gente tem de pessoas é ter muitos sistemas para manusear. Pra vocês terem uma ideia, a gente tinha na Atento 5 sistemas para fazer toda essa esteira de automação. Hoje a gente tem 2, porque a gente automatiza e pega os documentos digitalizados numa ferramenta e já passa para a folha de pagamento. Então a gente também ganhou em controle sistêmico. Tá? E pessoas, né? A gente tem pessoas fazendo atividades extremamente operacionais, gerando retrabalho, sem necessidade nenhuma. E o que a gente faz? A gente ganhou várias etapas sistêmicas, automatizadas, então essas pessoas têm menos trabalhos operacionais, que levam a menos erros e ganham no processo de tempo e eficiência. Quando a gente fala da possível replicabilidade disso, eu acho que é importante também. Quando a gente automatiza um processo, você não pode pensar numa área somente, você tem que pensar no processo como um todo e como aquilo pode ser replicado. Então, na Atento, a gente começou esse piloto em 2 sites. E a ideia qual era? A partir do momento que vai dando certo o meu rollout nesses sites pilotos, eu tenho que fazer o mesmo processo para os demais sites. Isso gera ganhos absurdos, inclusive em padronização. Porque não adianta a gente ter sites diferentes e cada um trabalhando de um jeito. Porque vai gerar retrabalho e falta de eficiência. Se a gente muda o formulário, por exemplo, e todas as áreas não foram avisadas ou não teve um plano de comunicação, como o Davi falou antes, bastante coerente, vai ter gente em outros sites usando formulários que já estão obsoletos há muito tempo. Então, acho que a replicabilidade tem que ser pensada quando a gente faz o 2B, com certeza. A complexidade desse processo ela foi média, a gente precisou de certo investimento financeiro, só que a gente sempre também tem que calcular o ganho disso, né? A gente, lógico, vai ter um custo de investimento da automação, mas o quanto que isso vai trazer de eficiência, retrabalho, de custos evitados que a gente vai ter. E pensar em prazo de implantação é muito importante. O processo já é grande, ele já atinge muitas pessoas. Se a gente não fasear as entregas que a gente vai ter desse processo, quando você entregar o processo como um todo, ele já vai ter mudado várias coisas. Então você vai ficar tendo um outro retrabalho, que é adaptar o processo que você acabou de desenvolver, gastar mais dinheiro com horas de automação. O que é mais fácil fazer? Vamos comer a pizza fatia por fatia. Vamos colocar na frente da implantação o que é mais importante e aí a gente vai atualizando e automatizando atividades menos importantes. Isso é um ganho muito grande do processo e você consegue implantar num prazo bem menor. Um complemento que eu gostaria de fazer é que essa estratégia foi adotada de forma muito inteligente pelo pessoal da Atento, proposto inclusive por nós, pelo pessoal da Atento, porque eles são uma empresa gigante, né? Uma empresa muito grande e que tem todas as suas características, né? No entanto, esse mesmo processo, ou o processo base para empresas médias ou empresas pequenas, ele reduz a complexidade dele infinitas vezes.
Então, é justamente uma característica da solução, justamente ter essa flexibilidade para se adaptar a pequenas, médias ou grandes organizações. Exatamente. Para acabar a parte que coube a mim, eu tenho bastante experiência em processos transversais e a ideia, na verdade, e aí fica a dica, processos muito complexos para vocês que estão ouvindo, que trabalham com processos ou que vão chamar o seu escritório de processos nas suas empresas para te ajudarem a melhorar um processo, automatizar esse processo, a primeira dica chame alguém que conheça, né, que saiba fazer mapeamento, se você não é da área de processos. Se você é da área de processos, vai pegar um processo complexo como RH ou como financeiro, faturamento da sua empresa, por exemplo, contas a pagar, que tem muito volume, o processo pode ser mais simples, mas ele tem muito volume, precisa passar por várias aprovações, é importante você desenhar no detalhe o as-is, como eu falei no início. Tem processos que não precisam, você pode passar direto para o to-be sem problema, mas às vezes um as-is muito bem desenhado vai evitar problemas na implantação, porque você fala, nossa, esqueci a atividade tal e ela é importante, e aí vai jogar seu trabalho todo fora ou vai demorar muito para você consertar aquilo. Então, pensem em fatiar, implantem atividades mais importantes primeiro, isso já gera uma mudança de cultura nas pessoas que estão trabalhando nesse processo, gera credibilidade de que aquilo vai dar certo e elas mudam a cabeça para te ajudar. Porque quando a gente já está tirando um monte de atividade operacional daquela pessoa e dando uma coisa automatizada, é um susto para elas no início. Elas não estão acostumadas com esse tipo de trabalho. Então é importante você ajudá-las também. Quando elas te apoiam, fica muito mais fácil a implantação. Tá bom? Obrigada. Era isso. A Samira vai explicar agora como é que ficou o fluxo que a gente desenhou na Atenta e a gente implantou. Pessoal, eu só quero reforçar que a gente vai ter uma sessão no final da apresentação para perguntas e respostas. Se vocês quiserem já providenciar e colocando as suas perguntas no chat, a gente no final vai responder todas elas. Fiquem à vontade para já ir adiantando, tá ok? Bom, olá pessoal. A etapa, né, do nosso processo de recrutamento e seleção, eu acredito que ele é muito parecido com a maioria das empresas, que consiste, né, em 3 etapas: o recrutamento, a seleção e a admissão. O recrutamento, né, ele contempla, né, toda a parte de captação de currículo, triagem, a parte de convocação do candidato, o processo seletivo, as provas, dinâmica e entrevista, e o processo de admissão, que contempla o exame médico, a documentação, toda a parte de entrega de documentação, treinamento, cadastramento desse candidato, né, no sistema e assinatura do contrato. A primeira fase do nosso projeto, ele contemplou essa última fase, que é a fase de admissão. Eu vou repassar com vocês como ficou o nosso fluxo, como ele está hoje, e nos próximos slides eu elenquei algumas atividades, o qual eu acho interessante focar como era, como ficou e qual foi o ganho que nós tivemos com a automatização desses processos. Bom, quando o RH, então o processo ele nasce quando o RH recebe uma demanda de contratação da área contratante. E ele efetua, né, todo o processo de recrutamento e o processo seletivo. E para os candidatos aprovados, ele orienta o candidato, né, e direciona o candidato para um exame médico. E para os candidatos que foram aprovados nesse exame médico, eles solicitam, né, a entrega da documentação e o preenchimento do formulário. Aqui começa a nascer o nosso processo. Então, o candidato, quando ele preenche esse formulário na web, esse formulário ele é carregado para o BPM, que é a partir deste formulário que começa a iniciar todo o orquestramento das tarefas que vem, né, a seguir para uma admissão. Então, a primeira tarefa que é criada é a de digitalização de documentação. E essa primeira tarefa, ela passa por um processo de validação, conforme o checklist de documentação. Então, nós temos hoje umas 20 documentações, né, que foram cadastradas nesse checklist. E se esse documento tiver alguma pendência, ele, no próprio sistema, ele orquestra essa fila de pendência e volta para uma segunda validação. E ele fica neste processo até que o documento esteja conforme. Se ele não tiver pendência, né, ele vai para uma próxima etapa, que é a etapa de conferência no sistema.
Esse processo, após conferido, ele é gerado, a matrícula, ele é enviado para o nosso sistema de folha, gerada a matrícula do funcionário, e essa informação ela também é carregada para o VPM, que também já vai orquestrar as próximas tarefas, que é toda a parte de kit admissional, que contempla o crachá, emissão de um crachá, emissão do contrato de trabalho, as anotações da carteira de trabalho. Então, todas essas tarefas, elas, à medida que elas são concluídas, elas vai para uma próxima tarefa, sendo que a finalização é a assinatura do contrato e a digitalização deste contrato na ferramenta. Então, todos esses documentos, eles ficam armazenados na ferramenta. Agora eu vou elencar com vocês, né, 5 processos, como eu comentei, né, eu vou detalhar mais esses 5 processos, de forma que eu vou falar como era, né, como ficou e quais são os ganhos que nós tivemos com esses processos. Bom, o formulário eletrônico. Esse formulário, ele antes, né, como foi falado até pela Maísa, nós tínhamos 7 formulários que eram no papel e as pessoas preenchiam, né, à mão, e repetia esse preenchimento em alguns formulários até 7 vezes o mesmo dado nesse formulário. Então nós unificamos, então de 7 formulários nós transformamos em um formulário, e esse formulário ele já, como eu falei, né, ele já toda essa informação desse formulário ele é enviado para o VPM, que é onde inicia a nossa tarefa. A questão de ser o formulário no papel, ele gerava assim, muitos erros, filas nos guichês, rasuras, letras ilegíveis, e tudo isso gerava impacto na contratação do funcionário, porque gerava pendência, então o processo ele não andava por conta de um formulário rasurado, por conta de um formulário que não tinha todas essas informações. Então, com o formulário web, nós ganhamos muito, né? Foi o primeiro ganho que nós tivemos no projeto. O segundo nós tínhamos uma equipe grande que fazia toda a digitação desses dados que eram, né, escritos à mão. E essa equipe, ela também tinha dificuldade até para entender, né, o que estava escrito nos formulários, e também nessa equipe gerava um outro gargalo, que é o gargalo do cadastramento com pendência. Então, com isso, nós ganhamos tanto na questão da automatização do formulário, né, quanto na eliminação, na verdade, dessa atividade, que era a atividade de cadastramento. E essa atividade, ela passou, ao invés de ser cadastramento, ela passou a ser uma atividade de conferência dessa informação. Um outro ganho que nosso projeto teve foi com relação à tarefa. Ela está disponível numa interface onde todos têm acesso em tempo real. Porque como era antes, o candidato ele entregava o documento para a analista de seleção. A analista de seleção, ela entregava essa documentação no papel para uma área, que é a área de cadastramento, e esta área, ela fazia todas essas conferências, né, que nós tínhamos 3 conferências, né, dessa documentação, e assim, para essa documentação chegar nesta área, tinha um custo de deslocamento. Então, como a área de cadastramento era uma área centralizada, todos os escritórios precisavam se deslocar para entregar essa documentação nessa área centralizada. Bem como nós tínhamos também uma situação de atendimento de outras centrais que estavam aos redores, né, da Grande São Paulo. Santos, por exemplo, vinha a toda a documentação de carro. Então, nós tínhamos um custo grande, né, com esse deslocamento. Além de a perda, né, tramitação de caixa, perda de documentação, isso aumentava, né, impactava todo o processo, porque o SLA acabava sendo impactado também numa situação de perda de documento. E daí com isso, né, a própria interface dá a visão das tarefas, onde o processo está parado, se está no prazo, se está atrasado. Então, com essa interface web, facilitou muito, né, a visualização de todo o processo.
Outro ganho que nós tivemos no processo foi a tratativa de pendências. Foi a digitalização de documentação. A digitalização de documentação, antes, ela não existia, né? E a documentação ela chegava para a seleção, né, no papel, e o candidato que tinha custo com essas cópias. Então, ele tinha que tirar 20 cópias, né, 20 cópias de documentos, preencher os 7 formulários e entregava para o nosso guichê, né, de atendimento. Então, com a digitalização, né, nós ganhamos, né, que o candidato não tem mais esse custo. E a questão da conferência, como essa documentação toda ela era tramitada no papel, tinha 4 conferências. E nós eliminamos essa conferência porque o próprio sistema faz a conferência automático. Então não tem o erro, porque se estiver faltando algum documento, esse processo ele não caminha, ele volta. E um outro item também de ganho foi a questão do armazenamento. Então, nós armazenávamos todas essas cópias físicas. E com o sistema, a gente cadastra uma temporalidade por documentação e a gente acaba descartando as documentações conforme o seu tempo. E hoje a gente só guarda o contrato de trabalho. Além do que, nós temos também, por fato de ter essa documentação armazenada, nós conseguimos fazer a recuperação para processos trabalhistas, para processos judiciais, de forma online, sem precisar acionar o nosso fornecedor de guarda, que hoje cobra, né, o custo de uma consulta, o custo de uma digitalização. Isso sem levar em consideração ainda o aspecto de sustentabilidade, né? Sustentabilidade tanto financeira quanto de meio ambiente, ecológica. Porque a quantidade de papel e de árvore a quantidade de papel que deixou de ser gerado, árvores que deixaram de ser consumidas, água na fabricação, produto químico, que são aspectos realmente de sustentabilidade geral que as grandes corporações da empresa mundialmente têm se preocupado. Tem também a questão da sustentabilidade financeira, que não houve mais custo com isso, casos em que esses documentos eram entregues numa cidade e eram transportados de carro dessa cidade até uma outra para poder ser tratado lá a partir do próprio documento físico, como a Samira falou. Bom, essa interface de digitalização, né, que detalha todos os dados contidos no formulário, né, referente ao processo. Essa interface, ela para o usuário, ela é transparente, então ele não precisa acessar 2 sistemas. Ele, dentro da mesma, né, do ambiente dele de trabalho, ele consegue fazer a digitalização e buscar o GED, né. O sistema ele permite também fazer a digitalização em preto e branco ou colorido. E esse slide é bem interessante, e é assim mesmo que funciona o sistema. Ele relaciona todos os documentos, e o documento que estão em conformidade ele pinta em verdinho, e os que estão não conformes ele sinaliza em vermelho e relaciona quais são os tipos de documentos que estão pendentes. Isso é muito, muito bacana, porque antes era feita uma conferência manual, suscetível a erro, né? O ser humano erra, não tem jeito, né? Todos nós cometemos alguns erros, e nesse caso o sistema atua como um facilitador, indicando de uma forma muito simples e visual tudo aquilo que está ok e o que está faltando. Então, ou por irregularidade ou por realmente estar faltando. Então, de uma forma muito simples, quem está operando o sistema tem condição de pedir ao candidato, ou à pessoa que está sendo admitida, que entregue aquele documento faltante. Não, e evita retrabalho, né? Depois tem que voltar lá, se esquecer um documento, pedir para a pessoa voltar na Atento para entregar esse documento. Aqui não, aqui já está tudo organizado. Essa tarefa também de regularizar a documentação, que é bem importante também, que eu destaquei como uma das em que houve ganho, né, no nosso processo com o redesenho, porque ela controla, né, a fila de pendência. Antes dessas pendências, elas eram controladas por planilhas individuais, então nós não tínhamos a visibilidade de quantas pendências nós tínhamos, quantas entregas ainda faltava para entregar
porque devido às pendências elas não seriam entregues, né? Quanto tempo demoraríamos para resolver essas pendências? Então essa interface de regularizar documentação, ela ajudou, né, tanto nessa visibilidade quanto no impacto no resultado da entrega para o contratante, e também no processo de recrutamento e seleção a gente tinha que contratar sempre com uma gordura, porque a gente sempre sabia que tinha algum percentual de pendência, de entrega que não ia acontecer devido a não ter essa visibilidade dessa pendência. Então o ganho foi bem interessante. Essa interface mostra quais são, né, os documentos que precisarão ser corrigidos. E o último processo que nós ganhamos, né, que eu trago aqui para vocês, que nós ganhamos também, foi a questão da confecção de crachá. O próprio sistema, ele já monta, né, nós criamos uma forma que o sistema já monta o layout do crachá e já manda para a impressora específica de crachá. Nós evitamos também, com esse processo, do custo do candidato com a foto, porque nós tiramos a foto do candidato no ato da admissão. E esse processo antes, ele era totalmente manual. Nós tínhamos uma esteira de produção de crachá, onde era impresso o boneco do crachá, as pessoas colavam as fotos, depois fazia digitalização, mandava para o fornecedor devolvia. Então, assim, tivemos um ganho bem expressivo com relação a essa atividade. E também nós paramos de confeccionar crachá para candidatos que desistiam durante o processo. Nós tivemos um ganho grande do processo nessa etapa. E a última são os relatórios, né? Os relatórios nativos da ferramenta, eles já nos trazem, né, várias visões. Nós temos tanto os relatórios eles mostram tanto uma visão gráfica, como também tem a analítica, né, os Excels, que a gente consegue exportar, né, e trabalhar a informação. Um dos ganhos que o pessoal comentou que houve depois da implantação da solução é que a localização de qualquer informação sobre este processo, ela estava realmente muito simples, né, de ser realizada, porque, como está sendo demonstrado nessa própria interface, existem N filtros que podem ser feitos, né? A situação do processo, a data da requisição inicial, se eu quero localizar informações relacionadas a um profissional específico que foi contratado, eu entro com a matrícula dele e tenho as informações específicas daquele processo. Então, realmente uma ferramenta bem flexível para localizar a informação desejada, seja qual for a informação de origem, né, usada para localização. Lembrando que antes, cada usuário tinha o seu controle, tinha o seu relatório. A gente não conseguia ter uma visão clara do processo. E no resumo, nós temos condições de ver exatamente quando aconteceu cada uma das etapas, quem fez, quanto tempo demorou, ou seja, existe uma rastreabilidade completa do processo. A gente vai avançar um pouquinho aqui também nas visões. Essas visões, a parte gráfica também é muito interessante, porque ela te dá a informação, né, de forma muito clara. O primeiro indicador que nós temos é a meta de tempo de execução dos processos finalizados. Então, esse indicador, se ele passar de 100%, ele significa que nós temos processos sendo finalizados abaixo do tempo previsto. E se o indicador for inferior a 100%, significa que muitas atividades estão em atraso. Então, o ideal desse indicador é sempre ficar próximo ao 100%, que significa que o SLA, que foi parametrizado, está de forma conforme. Eu vou interromper a Samira um pouquinho. Eu tenho uma coisa para falar na minha área, né? Eu falo isso muito para os meus consultores e para os meus analistas. E aí eu acho que fica uma dica para todo mundo que trabalha com processos. Se você não conhece esse processo, se você não tem indicador para esse processo, você não tem nada. Porque você não sabe se esse processo é bom ou ruim. Você não sabe se ele tem ganho ou não tem ganho. Se você não mede, você não tem processo. Então, eu brinco muito com eles que eu falo, gente, se eu morresse hoje, vocês fossem no meu velório, que frase minha vocês sempre diriam que eu falava todos os dias. Indicador sem meta não é indicador. E processo que você não mede, você não conhece. Então, partam do princípio que todo processo que você começar a mapear, se ele não tem indicador, já gera um indicador durante o mapeamento. Se você não conhece aquele processo, se você não mede aquele processo, você nunca vai saber se ele está bem ou não.
Aqui nesse gráfico a gente está vendo que tem atividade com 137%, ou seja, está muito frouxo esse SLA. Todo mundo alcança esse SLA com muita facilidade. Você pode ir lá e apertar um pouquinho o parafuso, fazendo com que essas pessoas trabalhem de forma mais rápida, porque elas já estão fazendo isso. E embaixo eu tenho um problema, né? Ou eu tenho pouca gente para atender esse indicador aqui, ou a tarefa está muito complexa, ainda está muito operacional, a gente pode ganhar uma automatização em cima disso. Então a gente tem que sempre utilizar os indicadores a nosso favor. O que a gente não mede, a gente não conhece. Esse próximo indicador, ele mostra, né, a quantidade de processos que eu iniciei no período, quantos processos foram finalizados e qual que é o tempo mínimo, médio e máximo para a realização dessa atividade. Esse indicador, ele permite balizar os SLAs também. Este outro indicador também, que é muito importante, ele mostra as atividades mais longas do meu processo, as que são mais ofensoras. Ela permite a gente entender onde estão os gargalos e validar se os SLAs estão sendo cumpridos e se precisa de ajustes. Bom, são essas informações, né, importantes que eu tinha para passar. Né? Eu até, não sei se você tem mais alguma coisa para complementar. O que eu queria complementar é que essas informações que a gente apresentou aqui são informações de exemplo, né? E são informações que são entregues automaticamente para qualquer processo criado dentro da ferramenta. Então essas visões que vocês tiveram de informação, ela é automaticamente colocada no ar pelo sistema quando o processo também é colocado no ar e conforme ele é utilizado. Então, um complemento ao que a Maísa falou com relação aos controles, em muitos casos, quando o processo é manual, realmente a empresa às vezes não tem uma área de processo dedicada a fazer essa análise, então ela pode implantar a solução e começar a coletar essas informações a partir desse tipo de visão. E aí, com a visão, ela tem condição de fazer os ajustes. É realmente fazer o que se prega em processos, que é a melhoria contínua, é o PDCA, é o processo contínuo de melhoria destes processos.